Bom dia, meus irmãos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos iniciando mais uma live e vamos fazer hoje este domingo tão especial, que é o domingo da ressurreição, domingo que celebramos a Páscoa, e a Páscoa nossa, dos cristãos, é Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos trouxe salvação, venceu a morte, nos garantindo também esta vitória. Então, hoje, no horário da nossa escola bíblica dominical, vamos deixar aqui um breve comentário com alguns destaques da lição de número 9. As lições que nós estamos estudando este trimestre são sobre os livros poéticos. E hoje a lição envolve o tema Conselhos para o Procedimento no Viver. Este é o tema da nossa lição de hoje. São 7 capítulos, que estão envolvidos aqui no contexto da lição. De modo que nós não vamos conseguir tratar todos estes capítulos hoje aqui, nesses breves momentos. Por isso hoje queremos fazer apenas alguns destaques do capítulo 16 e do capítulo 17. Mas quero, neste momento, ler o texto que é o texto áureo da nossa lição, que está no capítulo 19, o versículo 2, que diz assim: Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Vamos falar com Deus nesse instante? Bendito Deus e Pai, te agradecemos por esta manhã, por este domingo, Senhor Deus, que é tão especial para nós cristãos, o domingo da ressurreição, o domingo quando nós, ó Deus, celebramos ao Senhor a vitória sobre a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa vitória nos garante também acesso, nos garante também, ó Deus, o acesso a essa vitória. Jesus Cristo fez de nós mais que vencedores, porque com Ele também ressuscitaremos no último dia, ó Deus, no dia do arrebatamento, para nos encontrarmos com Ele nos ares e estarmos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Renove em nossos corações, ó Deus, a convicção, a esperança, a convicção da ressurreição e a esperança daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E agora, Santo Deus, quando vamos pensar um pouco a respeito da Tua Palavra, do tema tão importante, ó Deus, dessa lição, pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que nos dê graça, nos dê direção e possamos, ó Deus, retirar lições que sejam úteis e importantes para o nosso crescimento e para a nossa vida espiritual. Fica conosco, Senhor, nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, continuamos a nossa caminhada no livro de Provérbios. Como já dissemos aos irmãos, o livro de Provérbios trata de questões práticas da vida. O objetivo desses provérbios é tratar as questões da vivência, as questões do dia a dia. Poderíamos resumir o conteúdo de Provérbios afirmando que o livro de Provérbios trata de como viver da melhor maneira possível. E a sua ênfase é na busca da sabedoria que vem de Deus, para a vida. E também a chave para o estudo de Provérbios está nas palavras honestidade e integridade. Aquilo que Salomão, inspirado por Deus, quis passar para nós é isto, que devemos procurar uma vida de honestidade e de integridade. Na lição de hoje, os capítulos estudados são do capítulo 16 ao capítulo 22. Como eu disse, é muito conteúdo para tratarmos em apenas alguns minutos aqui da nossa apresentação. Então, vamos fazer um breve resumo e hoje especialmente vamos nos deter nos capítulos 16 e no capítulo 17. Segundo o autor da lição, a partir do capítulo 16 inicia-se o que ele chama de uma segunda parte do livro de Provérbios, com inúmeras orientações sobre como desenvolver
a si mesmo, ou seja, como ter um desenvolvimento pessoal, né? Uma busca pelo equilíbrio emocional e pela retidão de caráter. O autor do livro de Provérbios nos encoraja a uma vida justa, a uma vida de harmonia com Deus e com o próximo. Então, são orientações práticas para a nossa conduta do dia a dia. Quais são esses conselhos? Conselhos práticos para a nossa vida, para a nossa caminhada. Nesses dias, né, de tanto estresse, tanta preocupação, né? Hoje nós estamos nessa fase recolhidos em casa, né? Mas sabemos que a nossa vida neste tempo é uma vida tão corrida, é uma vida de tantos compromissos, de tanto estresse, e vivemos, né, todas essas coisas, né, geram muitas vezes discussões, intrigas, contendas, dificuldades no relacionamento. E sabemos que quando esse tipo de estresse acontece, né, e agora parece que até com a quarentena aí, o pessoal tem que ficar em casa, né, parece que a turma está estressando mais, todo mundo fala da correria do dia a dia e que é estressante. Mas agora, como é para ficar em casa, todo mundo está estressado também, né? Então o estresse é nosso, não é da condição necessária, né? Sabemos que o resultado disso geralmente é desastroso, o fim nunca é de paz, não é? Sempre há contenda, sempre há alguém ferido emocionalmente ou até fisicamente. Mas Provérbios mostra-nos que há como mudar isso. Então, o primeiro destaque que eu queria fazer está aqui no capítulo 16, no versículo de número 7, que o autor diz assim: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Caminhos retos e agradáveis a Deus faz com que os nossos inimigos se reconciliem conosco. Deus quebra a inimizade. Deus quebra aquela situação de animosidade. Porque afinal, alguém diria, brigar por quê? Brigar para quê? Afinal, com brigas, resolve-se alguma coisa? As brigas só fazem trazer prejuízo. Todos perdem com a briga. E ele diz aqui que caminhos retos, né? Caminhos agradáveis ao Senhor. O que significa dizer que o respeito e a harmonia nos relacionamentos, mesmo com aqueles que se dizem nossos inimigos, tudo isso é conquistado mediante a integridade, com caminhos que agradam a Deus. Não viver uma vida de qualquer maneira, não viver uma vida religiosa, uma vida cristã de qualquer forma, não, mas um caminho íntegro, um caminho reto, um caminho que agrade verdadeiramente ao Senhor. Então, no caminho que agrada ao Senhor, sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Ao invés do estresse, ao invés da briga, ao invés da contenda, a retidão do caminho, a integridade da vida traz harmonia aos nossos relacionamentos, até aqueles que se dizem nossos inimigos. Esse é o primeiro destaque. O segundo destaque que eu queria fazer está aqui ainda no capítulo 16, o versículo 32, quando ele diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Confirmando aquilo que dissemos acima, a questão da integridade, dos caminhos que agradam a Deus, esse versículo 32 afirma que ser longânimo ou saber dominar o espírito é mais importante do que ser um herói de guerra ou um conquistador de cidades. Saber ter autocontrole, domínio próprio é o segredo. Muitos estresses, muitas dificuldades na vida, muitas situações difíceis que acontecem, caminhos que tomamos que não agradam ao Senhor, são o fruto e o resultado da falta de domínio próprio, da falta de longanimidade diante das situações,
da falta daquela condição de saber dominar o seu espírito. Aliás, irmãos, domínio próprio ou temperança é uma das características do fruto do Espírito, conforme lemos lá em Gálatas. Se queremos uma vida, não é, de um procedimento do nosso viver que agrade ao Senhor, precisamos aprender a ter domínio próprio. Precisamos aprender a controlar o nosso espírito. Precisamos aprender a controlar os nossos ímpetos. Precisamos aprender a controlar as nossas reações, não é? Quantas vezes vemos crentes, usando aqui uma expressão bem popular, entre aspas, não é? De pavio curto, que por qualquer motivo já explodem, por qualquer motivo já se estressam. E às vezes as pessoas dizem assim: eu sou assim mesmo, eu tenho que falar, eu falo mesmo, eu sou assim mesmo, eu abro a boca e eu falo mesmo, eu sou sincero naquilo que eu falo. E eu costumo dizer a essas pessoas que isso aí não é questão de sinceridade, não, é questão de falta de educação mesmo, de grosseria, de falta de domínio próprio, porque nós podemos falar aquilo que é necessário falar, com educação, com respeito, com tranquilidade, com paz, tendo domínio em nosso coração, em nosso espírito. Porque é muito melhor ser longânimo, ter paciência, é muito melhor saber dominar o espírito do que ser um herói de guerra, um conquistador, uma pessoa que se acha mais importante que os outros. Isso aí é o segundo destaque. O terceiro destaque que eu gostaria de fazer nesta manhã está, então, nós dissemos que nos ateríamos ao capítulo 16 e ao capítulo 17, está, portanto, no capítulo 17, o versículo 14, que eu quero ler para você, e diz assim: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Notem bem que ele começou falando aqui, nós começamos destacando aqui, caminhos agradáveis ao Senhor fazem com que se reconciliem até os inimigos. Nós dissemos na sequência que é muito melhor ser longânimo, saber dominar o espírito, do que ser um guerreiro, um herói, não é, um conquistador de cidades. E agora aqui Salomão fala sobre essa questão, continua falando sobre essa questão de contenda, ao afirmar o que está aqui no versículo 14: como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Irmãos, romper uma represa é algo devastador. Lembram-se de Mariana? Lembram-se de Brumadinho? Acompanhamos pelos noticiários aquelas tragédias que aconteceram, não é, aqui em nosso país, no estado de Minas Gerais. Dezenas e dezenas de pessoas mortas e desaparecidas, vidas que se foram, patrimônios construídos que deixaram de existir de um momento para o outro, porque a represa estourou, a represa rompeu e destruiu tudo. Assim como o romper de uma represa é a contenda, é o início da contenda, é a discussão, é a briga, destrói, aniquila. E ele aqui trata desse aspecto, né, para o nosso procedimento do viver diário. Por isso, nada de porfia, isto é, nada de discussões, nada de contendas. Mais sábio é sair, é deixar a discussão antes que surjam rixas. Ele diz aqui: antes que haja rixa, ou seja, antes que se criem inimizades. Às vezes é muito mais sábio a gente guardar aquilo que vai falar, ou aguardar o momento certo para falar, do que criar uma situação que possa causar maiores dificuldades. Para nós, cristãos, essa exortação remete à orientação de Paulo, como já citamos aqui, em Gálatas 5, 22 e 23, quando ele fala a respeito do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Precisamos entender, meus irmãos, que para nós, cristãos, uma das características que nós temos de que o Espírito Santo está agindo em nós, portanto, o fruto do Espírito. Fruto é o resultado daquilo que a árvore produz, não é? Portanto, o fruto é o resultado daquilo que o Espírito Santo opera em nossas vidas. O fruto do Espírito tem como característica, uma delas, o domínio próprio. Tem como característica esse autocontrole. Ter esse domínio nem sempre é fácil.
Não é algo muito fácil de se fazer, mas o que Deus quer de nós, espera de nós, é que busquemos esse domínio, é que busquemos essa característica tão importante, a característica do domínio próprio. E por fim, meus irmãos, o último destaque que eu gostaria de fazer nesta manhã encontra-se no versículo de número 6, quando ele diz aqui: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Salomão está falando aqui, meus irmãos, de uma fase muito importante da vida, a velhice. É fato que a nossa vida é feita de fases. Cada fase da vida tem o seu preço, mas também tem a sua beleza. Por exemplo, na fase da infância está a beleza da formação das bases, do alicerce para a vida. Mas o preço, é que nós ainda não temos domínio sobre nós mesmos, somos dependentes dos nossos pais na infância. Aí vem a adolescência, aquela fase tão complicada, tão difícil. É a fase das descobertas, do início da construção do edifício da vida. Mas há um preço nessa fase. Conflitos, dificuldades de aceitação, dificuldades nos relacionamentos, crises pessoais. Mas é uma fase tão especial e que passa tão rápido. O que dizer da fase da juventude? Este é o tempo de tomar as decisões corretas para a vida e de lutar por elas, de definir carreira, de definir quem é a pessoa com quem você vai querer passar o restante da sua vida. Por isso é uma fase tão linda, tão passageira da vida e que requer tanto a direção e a orientação de Deus. Jovens, adolescentes, busquem a Deus nessa fase da vida, para que Deus lhes oriente a maneira como vocês devem seguir a vida de vocês da melhor forma possível. E aí vem uma outra fase, que é a fase adulta. Na fase adulta está o tempo de viver tudo isso. Os alicerces, a base, ver tudo que se idealizou tornando-se realidade. E aí é o tempo de trabalhar. É na fase adulta, a fase do trabalho, a fase da gente correr atrás, de buscar, é o tempo de realizar tudo aquilo que se idealizou. Mas chega a terceira idade. Segundo alguns, a melhor idade. Ou aquilo que muitos chamam a velhice. E chamar a terceira idade de velhice não é nenhum demérito, viu? Ser velho não é demérito. Ninguém é desmerecido por envelhecer. Ao contrário, envelhecer é uma honra. Saber envelhecer é um privilégio. E é um privilégio que poucos desfrutam hoje. Infelizmente, nossos cemitérios andam lotados de corpos de pessoas jovens que morrem devido à violência, às drogas. Há tantas situações que este mundo terrível tem trazido. A fase da velhice, ou da terceira idade, é a fase em que se deveria trazer honra. Deveria ser a fase de se desfrutar tudo aquilo que se construiu ao longo da vida. E Salomão fala de coroa e de glória, de duas expressões de honra, de recompensa. E a primeira recompensa que ele cita aqui são os netos. Os netos são recompensas para os idosos. São a renovação, a continuidade, a alegria. Um neto alegra o coração dos seus avós. Avós se descontraem na companhia dos netos. Mas avós também têm uma grande responsabilidade. E eu gostaria de enfatizar isso aqui. Você que é avô e que é avó, você tem um papel importante e preponderante na formação da criança, do adolescente e do jovem. Mas também um papel importante na fase adulta
na vida dos seus filhos em função da experiência da vida. Como é importante na formação do caráter de uma criança, na formação do caráter de um adolescente e de um jovem, ouvir o conselho sábio dos seus avós. Por isso, seja sábio, você que é avô e avó. Saiba orientar os seus netos, saiba instruí-los. Sabemos que educar é responsabilidade dos pais, não é? Avô e avó só existe para curtir os netos. Isso é verdade, curta mesmo, aproveite, não é? Alegre-se com o seu netinho, com a sua netinha, mas lembre-se de que eles estão observando a sua vida, o seu testemunho, o seu exemplo. As experiências de vida que você tem são muito importantes e muito marcantes na vida dos seus netos. Eu digo isso por experiência própria. Eu tive a honra e o privilégio de conviver com os meus avós paternos, o casal que deixou marcas profundas na minha vida. Meu avô, saudoso avô Subael, minha saudosa avó Mimi, ou Vladimira, como era o seu nome. Que marcas maravilhosas deixaram em minha vida. Com exemplo, com atitude, com poucas palavras. Meu avô não era de muitas palavras, mas era um homem de vida, de exemplo, de vida com Deus, de vida de oração. A lembrança que eu tenho do meu avô, uma das lembranças mais queridas que eu tenho do meu avô, na minha infância, é de vê-lo nas madrugadas orando. Meu avô tinha o hábito de orar de madrugada, de joelhos. Ele ia para um cantinho dele na sala, não incomodava ninguém, não acordava ninguém, ajoelhava-se ali e em silêncio buscava a presença de Deus. A imagem que eu tenho da minha avó na minha memória é de ver minha avó sempre com a Bíblia na mão, e ela tinha a revista da escola dominical que chama Pontos Salientes, que tinha as lições da EBD do ano inteiro. E a minha avó então estava sempre fazendo leitura diária, pontos salientes, o comentário da lição, sempre com a Bíblia na mão. Que exemplo para a minha vida e para a vida dos meus irmãos e meus primos, netos também, que também foram tão amados por eles. Portanto, você é muito importante na vida do seu neto, pelo seu exemplo, pela sua maneira de viver. Esses são destaques que eu gostaria de fazer na lição. Que possamos observar esses conselhos sobre nosso procedimento diário, buscando caminhos retos e agradáveis a Deus. E assim, formando amigos, nunca inimigos. Provérbios 16:7. Buscando ter domínio próprio. Provérbios 16:32. Evitando discussões e porfias, inimizades, não é? Portanto, tendo muito cuidado no falar, porque uma contenda é como romper numa represa, só traz destruição. E por fim, vivendo bem em cada fase da vida. E acima de tudo, na velhice. Filho, honre e cuide do seu pai, da sua mãe, do seu avô. Cuide do seu idoso. Honre-o. Respeite-o. E você que é idoso, procure viver da melhor maneira. Cuide-se. Aproveite esse tempo que Deus está lhe dando de vida para compartilhar com seus filhos, para compartilhar com seus netos as maravilhas que Deus tem feito em sua vida. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a sua vida e o seu coração. E eu encerro lendo mais uma vez o texto áureo que diz: não é bom proceder sem refletir, e peca aquele que é precipitado. Que Deus abençoe sua vida nesta manhã. Que Deus te conceda um feliz domingo de Páscoa. Que você e sua família possam desfrutar momentos felizes e agradáveis na presença de Deus. Logo mais à noite, às 20 horas, aqui estaremos para mais uma live, um culto de louvor e adoração a Deus pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.